Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questões 631 e 632, intitulado Jesus, o Bem e o Mal. Vamos lá, questão 631. Pergunta de Kardec. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem e o mal? Kardec é sempre muito prático. Ele pergunta coisas que levam à conduta, às posturas do dia a dia. E aí os espíritos dizem o seguinte: sim, quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Quer dizer, quais são os meios para distinguir o bem e o mal? Como é que eu sei? Primeiro, eu preciso compreender a existência de Deus. Por quê? Gente, porque Deus é o parâmetro de tudo. Não tem como eu ter uma clareza do que é bem e do que é mal se eu não tenho uma referência. E a referência é Deus. Sem Deus como referência, a gente cai nas perturbações do relativismo. Não, mas você matou, mas não... E às vezes é mentira, viu, gente? Ah, mas tem ali o fulano que tem uma cultura não sei da onde que diz que matar é legal. Não, mas você se vingou. Não, mas tem o Beltrano que... Então, assim, vai se buscar e quase sempre se fabricar, porque muito dessas histórias aí ditas antropológicas é tudo mentira, ou é mentira baseada em alguma coisa que foi muito distorcida. Mas seja como for, sem a crença em Deus, tudo é válido. Então, se você não tem um parâmetro, você não pode medir, É aquela história, se você não tem uma régua, você não pode falar quantos centímetros tem a capa do teu livro. Você tem que ter uma referência. Se você não sabe o que é centímetro, milímetro, metro ou qualquer medida equivalente, você não pode medir distâncias. Então, distinguir o bem e o mal requer um parâmetro, e esse parâmetro é Deus. Então, a primeira coisa é essa, Então, o primeiro passo para você se perder nessa confusão mental da atualidade é você esquecer Deus. Porque aí você não tem medida. A medida é a sua cabeça, e cada um tem uma, então complicou bastante. Então, primeira coisa, crer em Deus. E a segunda, querer saber. Porque acredito em Deus, mas eu não estou preocupado se isso é certo ou se é errado, se é o correto, se não é, se é justo ou se é injusto. Então, os espíritos colocam aqui dois pressupostos: Deus e a vontade de querer saber o que é justo e o que é injusto. Continuam os espíritos: Deus lhe deu a inteligência para discernir um e outro, quer dizer, discernir o bem e o mal. Kardec não está contente ainda, porque na prática, na vida real, muitas vezes a gente pode se confundir. Kardec está pensando aqui, nosso exercício aqui, ele poderia estar pensando no seguinte: ok, mas eu conheço o fulano, ele acredita em Deus, ele quer acertar, mas ele se confunde. Então ele faz coisas que do ponto de vista dele é bem, mas do meu não é bem, ou a maioria das pessoas acha que ele está fazendo errado. Qual é a regra prática, operacional que se pode usar? Kardec está em busca disso. Olha o que ele vai perguntar na 632. O homem que é sujeito a errar, entendeu? Diz assim, olha, ok, mas para quem está encarnado aqui, a história é mais difícil, porque assim, nós, seres humanos, aqui os encarnados, que somos sujeitos a errar, não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal. Quer dizer, na verdade, Kardec não é educado, mas o que ele está dizendo é: o homem é sujeito a errar. Então, por ser sujeito a errar, ele não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz um bem quando na realidade está fazendo um mal. Olha que pergunta desafiadora, porque ali está na teoria, está tudo bonito, mas está na nossa realidade aqui. Porque o que a gente sabe é que a gente erra. E a gente não pode estar fazendo um grande mal achando que está fazendo um grande bem.
E aí os espíritos retornam não, eles vão colocar uma coisa que Kardec colocou na introdução do Livro dos Espíritos, né? Que é o quê? A marca dos espíritos superiores é a moral cristã, é a moral evangélica. Né? Interessante isso, né? Quer dizer, a grande característica dos espíritos superiores é que eles seguem a moral do Cristo. E aqui, mais uma vez, confirmando, digamos assim, essa explicação antecipada de Kardec, para que ninguém estranhe esse tipo de citação, porque são várias, eles dizem: Jesus vos disse, : vede o que quereis, que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim não vos enganareis. Então, o que é que os espíritos estão dizendo aqui? Diz, olha, né, foi explicado no nível mais amplo, mais filosófico, foi explicado em termos de princípios éticos, psicológicos, foi explicado em vários níveis a questão do bem e do mal. Né? A gente já discutiu nas questões anteriores o que seria o mal. Então, assim, agora, já que você quer uma coisa bem prática, lembre o que Jesus ensinou. Quer dizer, você se coloca na posição do outro e se imagina como você gostaria que, se você estivesse naquela situação, agisse em relação a você. Uma variação disso, que pelo menos assim eu faço e me ajuda muito, é o seguinte: você está diante de alguém que pisou na bola, né, em relação a você, em relação a mim. O que é que às vezes eu penso? E se fosse aquela pessoa que eu amo tanto fazendo isso com outra pessoa, como eu gostaria que ela fosse tratada? Né? Por exemplo, se fosse seu filho, se fosse o seu cônjuge, se fosse o seu melhor amigo, a sua melhor amiga fazendo aquilo com um estranho. Né? Vamos imaginar que você está desencarnado, aí você vê essa pessoa que você ama muito cometendo exatamente esse tipo de erro com um estranho. Como você gostaria que aquele estranho agisse em relação à pessoa que você ama muito? Não é legal? É um exercício bom, gente. Para mim me ajuda muito. Tipo, ok, fulano bateu no meu carro. Não estava nem no carro, estava estacionado no lugar certo, o sujeito foi lá e bateu. Ok. Como é que eu vou reagir em relação a isso? Aí você pergunta, tá certo. Se quem batesse foi essa pessoa que você está desencarnado, você viu uma pessoa que você ama muito cometendo esse erro, causando esse acidente, e aí tem um estranho. Como é que você gostaria que o estranho agisse em relação a essa pessoa? Então, é a gente se colocar no lugar, é a gente imaginar quem a gente ama cometendo aquele erro, e aí a gente se pergunta, como é que eu gostaria que fulano fosse tratado? O outro lado também é verdadeiro, é a quem que a gente ama acertando. Como é que eu gostaria de ser tratado? Como é que eu gostaria que alguém que eu amo fosse tratado? Porque às vezes a pessoa acerta e é punida, né? Pela inveja, pela calúnia, pelo deboche, por uma série de coisas, né? Porque estamos na Terra, né? A inveja é uma das características que Kardec destaca claramente dos espíritos inferiores, nós. Então, assim, como lidar com isso? Coloca-se no lugar. Coloque alguém que você ama no lugar e imagine como você gostaria que ele fosse tratado. É um exercício prático, é um exercício simples e é um exercício que tem um impacto extraordinário na nossa vida, né? O Espiritismo vem mostrar a sabedoria do Evangelho, né? Porque a gente vai ver que em todos os 4 livros do Livro dos Espíritos, os Espíritos estão dizendo: vede Jesus, Jesus falou isso, Jesus falou aquilo, foi explicado, olha o que ele disse. Claro que eles não estão simplesmente repetindo, eles estão citando o ensino do Cristo,
dentro de um contexto que nos ajuda a compreender melhor aquele ensino. Né? Qual é o contexto aqui? Lidar com o bem e com o mal, agir, né, em prol do bem e evitar agir em prol do mal. Ter atitudes corretas e coerentes, agir em conformidade à vontade do Criador do universo. Não a sua vontade, não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Então, qual é a regra prática? Se coloque no lugar. Esse é um exercício de amadurecimento espiritual. Será que a gente consegue entender isso? Isso é uma técnica, né? O ensino aqui está sendo dado também a nível da técnica, né? Manual, eu não sei como é que eu faço. Eu leio, é tudo muito complexo, é tudo muito filosófico, é tudo muito abstrato. É muito simples, é um simples exercício cognitivo, um simples exercício imaginário. Agora, é desafiador, porque às vezes a gente é ainda tão inferior, a nossa cognição, nosso poder mental é tão restrito que a gente tem dificuldade sequer em elaborar a situação inversa. Mas a gente só cresce enfrentando esses desafios. E se eu fosse o indivíduo que gerou a tragédia? Como objetivamente eu gostaria de ser tratado? E aí tem que ser honesto, não é assim, fulano matou meu amigo, eu vou me colocar no lugar e eu gostaria de ser solto. Se eu penso assim é porque eu não tenho eu preciso voltar para resgatar as minhas noções de justiça, porque o certo é, eu quero responder pelo que eu fiz, mas ser tratado de uma maneira humana. É um ponto equilibrado. Eu errei, eu quero reparar o erro. Eu quebrei, eu quero pagar. Mas eu quero pagar de uma forma que não me mate de fome e, se possível, num clima de respeito. Né? Eu quero que a pessoa diga, ok, eu entendi que você errou e eu entendo que você é uma pessoa que quer reparar seu erro e eu vou lhe dar as condições melhores para você reparar seu erro. Dá para entender isso? Não é ser malandro, então solta todo mundo. Não, a justiça precisa ser feita. Deve ser feita. Mas nós podemos pensar numa justiça equilibrada, que diminua o sofrimento de quem precisa pagar, porque se fosse você, você queria pagar, mas sem o excesso de sofrimento. Se for alguém que você ama, você vai querer que pague até para evoluir, mas sem um excesso de sofrimento. Então, Jesus nos faz aqui uma proposta de nos reequilibrar. Reequilibrar. Por mais difícil que seja realizar isso para certas pessoas, é uma prática que a gente deveria fazer diariamente. Porque é uma das formas de nós lidarmos com o nosso egoísmo. E principalmente a gente nunca entrar na infeliz ideia da vitimização. Eu sou sempre vítima. Não é, porque se você assume esse falso capuz da vítima, você está acusando a estrutura universal de não funcionar bem. Então, a própria reencarnação é essa técnica. A gente muda de posição. Só que se a gente aprende a mudar de posição intimamente, ao longo da nossa encarnação, cada dia a gente consegue se imaginar numa posição diferente, por 2 minutos que seja, você vai potencializar de uma forma extraordinária seu crescimento espiritual. Porque você vai começar a desenvolver empatia pelo outro. Você vai desenvolver uma certa dose de compaixão. A compaixão não é uma virtude máxima, mas a compaixão é o início do caminho da verdadeira caridade. Então, é uma grande proposta de justiça e de início da construção da caridade em nós. Um grande abraço, vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas,
Que o Cristo, com sua bondade, com sua ternura, toque os vossos corações, para que de corações mais endurecidos do que amorosos, vocês possam ir passando por uma verdadeira transformação. Um dia cheguem a possuir corações verdadeiramente caridosos. Portanto, filhos, aprender a amar é uma arte que exige técnicas necessárias, fundamentais para que seja executada. Como uma sinfonia requer os instrumentos de corda, de sopro, todo um conjunto preparatório, e cada pedaço, cada parte, cada elemento desse conjunto exigem técnicas específicas, diferentes, especiais. Assim é a construção do amor verdadeiro dentro do Espírito. Então não vamos nos enganar com aqueles que fingem que construíram o amor porque fazem um sapateado nos palcos espíritas. Sapateado de voz, sapateado intelectual, as loucuras, os espetáculos de circos de má qualidade. Fiquemos com o trabalho árduo e duro de cada dia, porque apenas Ele nos guiará de verdade para Deus. Apenas essa busca diária da prece, da oração com fervor e do desejo de entender a dor do próximo. Colocar-se no lugar do outro exige que você se pergunte qual o estado emocional do outro. Sem isso, vira tolice. Que estado emocional se caracteriza o indivíduo que me agrediu? Será que eu já vivi algo parecido? Qual o estado emocional de alguém que acaba de perder uma pessoa que ama profundamente? Como é isso? Qual o estado emocional daquele que realiza uma grande conquista? Como se dá no íntimo do ser? E que esses estados emocionais podem levar um indivíduo a fazer algo de bom ou de mal. Porque muitas vezes o excesso de euforia leva também a desastres. Muitas vezes o excesso de tristeza leva a reflexões muito maduras, que podem guiar o indivíduo ao longo dos séculos e conduzi-lo ao caminho da verdadeira paz. Eu posso vos falar, filhos, que de uma experiência tenebrosa, quando na terra a filhinha amada desencarnou. Sim, pensei que não resistiria, filho. Pensei que seria uma dor tão grande que não caberia em mim, que me engoliria, que me devoraria e me trituraria em milhões de pedaços. De certa maneira isso aconteceu quando minha filhinha amada morreu para o mundo físico e eu fiquei a ver um berço vazio e a pensar na minha estúpida impotência diante dos desígnios de Deus. Isto me levou a reflexões tão profundas que pude mergulhar nos intensos mistérios da dor. E após atravessar um túnel sombrio, que passava a nítida sensação de ser sem fim, cheguei a descobrir uma luz tão grande que ela tem me iluminado até hoje.
E essa luz não é o Jesus das religiões, não é o Jesus que vocês espíritas pensam que conhecem. Conhecem nada. Depois de tanta dor, eu encontrei um ser luminoso, que tem o amor capaz de consolar as dores mais atrozes. Não com um prazer mórbido, mas acima de tudo, pela transmissão muito específica de uma certeza que não pode ser questionada em nenhum nível, de que aqueles que nós amamos estarão para sempre conosco, depois das trevas do mundo inferior. Por isso, filho, de nada adianta o saber espírita se você não preparar o próprio coração para receber do Mestre dos Mestres a luz poderosa que vai te dar uma certeza tão profunda que você vai rir ante as maiores dores, porque você sentirá: isto é apenas uma ponte desagradável que atravesso para chegar ao reino eterno e indestrutível da verdadeira plenitude ao lado daqueles que verdadeiramente amam. Por que conto isso, filhos? Porque apenas lidando com percas extraordinárias conseguiremos, por meio de uma renúncia difícil e sincera, abrir o coração para que essa luz penetre em nós. E aí sim, estaremos no caminho da verdadeira felicidade. E quando menos esperarmos, teremos a companhia eterna de todos aqueles que verdadeiramente amamos. Não apenas, no meu caso, a filha amada, mas um grupo imenso de espíritos. Pois pode ter certeza, se muito erramos, também muito cultivamos de amor em muitos corações. E à medida que você se purifica, você se vincula a milhares de corações amorosos que já atingiram o mais alto e que te aguardam para o banquete especial de núpcias com o amor universal. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.